Gente linda, a paz. João 1, a partir do verso 1, fala o seguinte: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ele. E no verso 14 ele termina falando o seguinte: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse texto ele mostra para mim três coisas. Ele mostra para mim a divindade de Jesus, ele mostra para mim a santidade de Jesus e ele mostra para mim a capacidade de Jesus ser a vida. Jesus não estava vivo, Jesus não está vivo, Jesus é a vida. Tem muita gente que acha que Jesus foi morto naquela cruz, que assassinaram Jesus, mataram Jesus porque ele foi contrário às ideias dos romanos da época, ou porque ele foi contra as ideias religiosas dos escribas e fariseus e mestres da lei. Mentira! Jesus é a vida, Jesus ele é, 1 Timóteo 1, é o Deus eterno, ele é imortal, é invisível, mais real. A ele ministramos o louvor. Jesus em João 10, no verso 18, ele deixa claro: a minha vida ninguém toma, sou eu que dou para depois tornar a tomá-la. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá, porque está em Jesus a capacidade de dar a vida, porque ele é a vida. Eu olho as pessoas andando na rua e eu fico pensando, se você conhece Jesus, filho, se você conhece Jesus e Jesus está em você, você tem a vida eterna. Mas se você não conhece Jesus, você tem tempo de vida, você é um cadáverzinho ambulante. A gente tem muito pouco tempo para decidir, para aceitar, para ser encantado por esse amor de graça. Jesus ele fala em João 3,17, ele fala assim: a condenação é essa, a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más, porque quando o homem sai para a luz ela vai denunciar as trevas, e o homem não quer deixar de fazer pecado, a gente não quer deixar de pecar, é horrível isso. Eu acho impressionante receber mensagens de pessoas que está faltando ter o que Jesus teve e tem, que é postura. Postura. Provérbios 23 no verso 7, ele fala o seguinte: assim como a sua alma pensa, assim você é. As pessoas elas são chamadas para viverem uma vida fantástica em Deus e uma vida de perdão. Uma vida de perdão. Romanos capítulo 8 no verso 1 fala o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a inclinação para a carne traz morte, mas a inclinação para o Espírito traz a vida. A inclinação para o Espírito traz Jesus, porque ele é a vida. Toda vez que a Bíblia fala de vida, está falando de Jesus em nós. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Senhor vai descansar. Porque eu descanso, porque eu sei que a vida está em mim, e eu sei que a morte não me pega, porque do mesmo jeito que você entra lá no sepulcro em Israel, você vai olhar a tumba de Jesus e está escrito assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Você vai achar os ossos de qualquer tipo de líder religioso, aí você vai achar a tumba deles, mas você não acha de Jesus, porque a morte não segura Jesus, porque ele vence a morte, porque ele é a vida. E se você crê nisso que eu tô falando, você recebe a vida, porque você recebe Jesus em você, todas as promessas dele passam a ser sua. Ele é o eleito de Deus, ele é o fantástico de Deus, e quando você crê nisso, você também passa a ser. Qual é a dificuldade de entender essas coisas? Muita gente me manda mensagem e eu vejo a falta de postura, porque assim: Dani, eu não consigo, Dani, não dá, Dani, pra mim não dá, Dani, não vai ser, Dani, eu não vou conseguir, Dani, eu vou cair, Dani, eu já tentei. Assim como a sua alma pensa, assim você é. Se essa é a fé que você tem em Jesus, que fé ridícula que você tem. Misericórdia. Graças a Deus que fé é um dom de Deus. Efésios 2,8 fala isso. Fé é um dom de Deus. Se você está querendo ter fé, não tem como você ter por si só. Você nunca vai conseguir fazer uma faculdade de fé, porque fé não é um atributo do ser humano. Fé é um dom de Deus. Para você ter fé, você tem que ter Deus em você. Para você ter fé, você tem que ter Jesus em você. Quanto mais Jesus você tem, mais fé você vai resplandecer, porque é um atributo dele. Quanto mais dele eu tenho, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais eu descanso. Quanto mais eu descanso, mais eu vivo em paz. Quanto mais Jesus, mais paz, mais fé, mais alegria, mais mansidão, mais domínio próprio,
próprio Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é tudo uma consequência de Jesus estar em mim, mas você precisa urgente enfiar Jesus na sua vida, você precisa urgente conhecer as Escrituras, você precisa urgente tirar uma meia hora por dia de oração e intimidade. Não dá para cobrar de Deus uma intimidade com Ele se você não o busca. Jesus não sai do trono, Ele tá lá parado esperando, é você que não vai até lá. Ele já abriu as portas, Ele já deu a salvação, Ele já deu intimidade, Ele já deu vida eterna, Ele já deu o livre acesso ao Pai. Não tem mais o véu que separava. Antigamente o sacerdote não podia entrar na presença de Deus porque tinha um véu que separava, e se ele entrava ele explodia. Jesus veio e a morte dele rasga o véu e abre o acesso. Você pode, você não precisa de intermediários, você não precisa passar por ninguém. Jesus não precisa de secretário, você vai direto na sala dele, não precisa marcar horário. Você vai a hora que você quiser, ajoelha e ora e fala: Senhor, eis-me aqui, me enche de vida. E deixa eu falar, ele vai te encher e por consequência você vai andar em santidade. Lembre-se dessa frase. Lembra dessa frase. Adão pecou no paraíso e Jesus reinou no deserto. Satanás tentou Jesus no deserto e Jesus não caiu. E Adão foi tentado no paraíso e Adão caiu. Não é a sua situação que define a sua postura, é a sua decisão que define a sua postura. É o quanto você se enche de Cristo, é o quanto você se enche da vida. E aí você vai andar conforme as suas escolhas. Não adianta falar para mim que você quer ter uma vida cristã fantástica se você não tem intimidade com Deus, se você não foge do pecado. Eu quero terminar esse vídeo lendo um texto para você, que é um dos textos que eu mais amo, que infelizmente eu ainda não decorei ele. Achei, Hebreus 10, a partir do verso 35, fala o seguinte: não abandonem, portanto, a vossa confiança, pois ela tem um grande galardão. Galardão eu não faço a menor ideia do que é, mas eu sei que é alguma coisa boa. Jesus ele fala em Mateus no capítulo 5, se eu não me engano a partir do verso 11, ele fala assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Eu não faço a menor ideia do que é galardão, mas é alguma coisa boa que a gente vai receber no céu. Então vale a pena segurar agora para receber galardão. 36. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Pois ainda dentro de pouco tempo, oh aleluia, aquele que há de vir virá e ele não vai demorar. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Porém, misericórdia, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Em nome de Jesus, você não vai voltar atrás. Não vai voltar, você não vai desistir do evangelho. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Tenha postura, cara. Jesus está para voltar. Jesus é a vida. E Ele quer resplandecer a vida dele em você. Basta você parar de mimimi, para você esquece do passado. Eu sempre falo esse texto, eu vou falar de novo, de 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo. Se tudo foi feito novo, não tem por que você ficar vivendo no antigo. Se tudo foi feito novo, quem te justificou e quem te chama de santo e salvo é Jesus. Se Jesus fala para você que tá tudo bem, que Ele te perdoa e que a partir de agora vamos viver uma vida fantástica, se Satanás vier falar coisinha antiga, Satanás que vá pro quinto dos infernos e encher o saco de quem ele quiser, mas não de você. Em nome de Jesus. Eu sou Daniel Saad e que em nome de Jesus você vive em santidade, porque em breve Jesus volta para nos levar para a sua cidade, uma cidade onde não tem choro, não tem dor, só tem felicidade. Veremos a glória de Jesus, a sua beleza e a sua santidade, e para quem acha que dura pouco tempo, isso vai durar por toda a eternidade. Meu Deus, rebentei na rima, nunca mais eu faço. Deus abençoe.